porque eles tinham lutado na Itália, mas vieram de lá envenenados 2 meses. O pessoal do grupo de caça da Itália todo voltou, foram lá brigar contra o nazismo, contra uma ditadura, chegaram aqui no Brasil, encontraram uma ditadura a favor do Hitler, que era o Getúlio. O Getúlio era nazista. Para se falar, claro. E então foi por isso que ele foi derrubado, os militares. Em 1945, os militares chegam para lá no Getúlio. Mas não adiantou nada, porque o Getúlio, com aquela máquina de propaganda que ele tinha copiado do Goebbels, ouviu falar no tal de Goebbels, no alemão, que era um craque da propaganda, e dos propagandistas da Rússia, também fez um sistema de propaganda e o Getúlio se reelegeu em 1945. Bom, aí... Precisava do populismo, lembra do populismo? Queremos Getúlio. Tinha um retrato, vocês não tinham nascido. Em todas as vitrines do comércio na cidade tinha um retrato do Getúlio com a faixa presidencial. Tudo queremos Getúlio. O rádio, todo dia tinha a hora do Brasil, só falaram no Getúlio. Um pouco. O Lula está copiando tudo dele, não está inventando nada. Esse negócio, todo dia o Lula fala no rádio, ninguém sabe, pouca gente sabe disso. Mas ele tem um programinha no rádio de manhã, ele fala todo dia, que não a hora do Brasil. E a propaganda maciça, só que naquele tempo não tinha televisão, então o Getúlio mandou botar o retrato dele. Agora não, o Lula comparece em pessoa na televisão todo dia. Repara que não tem um dia que passa que o Lula não esteja na televisão. Bom, voltando à história. Aí eu me desde criança que eu participei, quando o Getúlio, eu tinha 10 anos, quando o Getúlio veio chefiando a Revolução de 30, do Rio Grande do Sul, cujo objetivo era o voto para as mulheres, que não tinham, mulher era bicho, não votavam. E voto secreto, porque antigamente, antes de 30, a gente tinha que assinar a cédula do voto e deixar o nome escrito lá. Então, os caras, os políticos ficavam sabendo quem tinha votado neles. Então, os militares, já desde 22 vinham brigando contra isso. O militar, ele é essencialmente democrata. Ele não topa linguagem de ditador, não. Ditador basta o general que manda na tropa. O ditador civil não é conosco. Então, eles tentaram uma vez em 22, tentaram em 24, em 30 conseguiram derrubar o governo do Washington Luiz, chamada República Velha, que vocês devem ter estudado. E o Getúlio, e deram o comando do negócio para um civil, com vergonha deles assumirem o comando da coisa. E mesmo porque eles eram muito moços, era tudo tenente. Eduardo Gomes, é o nome deles aí no livro, tá? O nome de todo mundo. Fizeram aquela 18 do Forte de Copacabana, que saíram pela praia dando tiro, então, morreram quase todos, só sobraram 2, o Eduardo Gomes e um outro. Enfim, o Getúlio toma posse e nada acontece. Eu fui com 8 anos, com 10 anos, estou ouvindo as conversas lá em casa, né? Que o Getúlio tinha prometido e não fazia nada. Resolvia o negócio das mulheres e do voto secreto. Isso o senhor morava no Rio? Eu nasci no Rio. Eu sempre morei no Rio. Aí, Revolução em São Paulo. O Estado de São Paulo se rebelou contra o Getúlio para exigir que ele desse o voto às mulheres e desse o voto secreto. Mas Getúlio era muito hábil, conseguiu mover os pauzinhos dele. Tinha muita gente do exército que era nordestino, achou que o paulista era besta, não sei o que e tal. Isso, lutaram contra os paulistas e os paulistas perderam a guerra. Mas eu estou citando isso porque eu tinha 10 anos de idade quando eu fui a um comício, me lembro disso, com minha mãe no centro da cidade, protestar contra o Getúlio e gritar a favor da Revolução de 32 de São Paulo. Perdemos a guerra muito bem. Aí eu vou ser militar. 35. Os comunistas foram se entusiasmando, recebendo dinheiro de fora. Aí é que então começa o meu livro. E que eles ocultam cuidadosamente. Né? É verdade.
Ninguém fala nisso. A de que Getúlio era só nacionalista. Está aqui, nessa página 34. Custeio da intentona. Quanto custou aquela brincadeira? Custou em dólar vindo da Rússia. Então está aqui os valores todos, nas datas que chegaram aqui no Banco Brasileiro. Quem apurou isso? O William Buarque, esse cara que está aí na televisão, que vocês estão vendo todo dia no Jornal da Globo. Esse cara fez amizade com o Yuri Prestes, filho do Prestes. Ele, o Prestes, oficial do Exército Brasileiro, teve um filho e botou o nome dele de russo. Yuri. Yuri é um nome russo, um nome soviético. E, através do Yuri, conseguiu entrar nos arquivos da KGB. Você sabe o que é KGB? Sabe o que é a KGB? A polícia da Rússia. Polícia Secreta Russa. Serviço Secreto Russo. Assim como tem o CIA já ouviram falar. Tem a KGB. A KGB russa. Eu tive dentro da KGB. Depois da perestroika, que acabou de derrubar a Bolsa de Berlim, eu fui a Moscou. E me convidaram, por causa das coisas que eu tinha feito aqui no Rio, me convidaram para visitar a KGB. Eu entrei lá dentro, me mostraram, tem fotografias minhas dentro do museu da KGB. Bom, então mandaram esse dinheiro todo, porque eles queriam tomar conta do mundo. E o Brasil, era o país mais importante da América do Sul. Então, nesse continente, eles se concentraram no Brasil. Na China, começaram a cultivar o mal, que depois levou anos crescendo lá dentro da China, até conseguir também tomar conta da China e transformar a China em país comunista. Esse dinheiro entrava no Brasil pelas vias do Prestes ou não? Tinha um cara que o livro do Arque conta direitinho, diz como é que é. Tinha um tal de... Porque o Prestes também, de certa forma, foi usado pela KGB para tentar aplicar aqui a intentona, né? Só que ela... Ele recebeu ordem ele chegava lá em Morelia, Moscou, toda hora. Chegavam lá e diziam, não, o Partido Comunista está crescendo, estou com não sei quantos mil. Tem gente infiltrada nas Forças Armadas, e os russos cobrando dele. Começa a revolução, sai ou não sai? Afinal, eles pensaram em contrapartida, está bem, então eu vou sair. Marcou 27 de novembro de 1935. Para isso, até chegar lá, ele recebeu. Quem recebeu o dinheiro? Esses Tuchevsky aqui dentro. Nessa partida, essa partida recebeu $1.350. Isso hoje são $10 mil, 10 vezes mais, porque naquele tempo, 60 ou 70 anos atrás, a inflação já tinha comido muito, né? Bom, aí o meu tio, que estava no Campo dos Afonsos, o ataque foi no Campo dos Afonsos, contra a aviação, e na Urca, era um... Vocês conhecem o Rio de Janeiro? Mais ou menos. Bom, na entrada da barra da Baía de Guanabara, tem Pão de Açúcar, e do lado do Pão de Açúcar tem uma praiazinha, Praia da Urca. Ali o exército tinha construído um quartel de soldados, terceiro regimento de infantaria. Os comunistas resolveram fazer a revolução ali. E mataram uma porção de gente, tomaram conta do quartel e queriam partir com tropa para atacar o centro da cidade. Mas o resto do exército não foi na conversa deles. Reagiu mais rapidamente, mais cedo, e travaram um combate ali onde é o Yacht Club hoje, no caminho da Urca, na Avenida Pasteur. Que eu morei lá 30 anos, na Urca, conheço bem aquele recanto do Rio de Janeiro. E lá no Campo dos Afonsos, então, que era a arma de aviação do Exército, tinha os aviadores com aviões, bombas, metralhadoras, eles tinham muito medo dos aviadores, resolveram matar os caras que eles achavam que eram